pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Beatriz, de Gramática, e o tema da aula de hoje é importantíssimo, um assunto que gera muita dúvida entre os estudantes. Falaremos sobre o hífen. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, o hífen, esse sinal de pontuação aqui, ele normalmente é utilizado na língua portuguesa com certa dificuldade por parte dos alunos porque demanda, de certa forma, alguma memorização. Mas, de forma geral, vamos estabelecer algumas condições. A primeira delas está associada à translineação, isto é, à separação de sílabas em determinada frase em um enunciado escrito. Além disso, o hífen une pronomes oblíquos átonos a alguns verbos na escrita. Também se refere à nomenclatura de dias da semana e, por fim, à união de elementos que compõem palavras compostas. Essas são algumas funções principais desse sinal de pontuação. Quanto à translineação, a princípio, o hífen é utilizado para separar uma palavra que, ao longo da sua escrita em determinada linha, não cabe até o final da margem. Então, nesse caso, você faz o seguinte, por exemplo, Brasil, escó, tracinho e na linha de baixo, lá. Essa é a forma de translineação com a utilização do hífen. Mas muito cuidado! O hífen ele deve estar localizado no meio da palavra, ao fim da margem, não embaixo e não em cima. Essa é a posição correta, certo? Em outra ocorrência, gente, o hífen pode marcar a separação, ou melhor, a união de pronomes oblíquos átonos ao verbo, ou seja, a colocação pronominal como nós conhecemos. Olha só esse exemplo utilizando o verbo esperar. Espera-se, com a separação marcada pelo hífen, ou no caso da mesóclise, esperar-se-ia, com o verbo no futuro do pretérito. Viram só? O hífen também pode ser utilizado para estabelecer a nomenclatura de dias da semana. Olha só, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Por fim, o hífen é utilizado na língua portuguesa para estabelecer a união de elementos de palavras compostas. E é nesse caso que talvez tenhamos mais dificuldades na escrita. Mas para entendermos um pouco melhor essa ocorrência, ou melhor, todas as suas ocorrências, é preciso relembrarmos o que aconteceu lá em 2009 com a vigência do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá lembrado? A partir dele, algumas regras se modificaram quanto ao emprego desse sinal de pontuação. Vamos ver de forma enumerada cada uma delas, certo? Primeira regra do hífen. Quando um prefixo se finaliza com determinada vogal e a palavra seguinte se inicia com a mesma vogal. Olha só esses exemplos. Anti-inflamatório, ultra-atualizado, micro-ondas, arqui-inimigo, contra-ataque. Perceberam? Olha só, contra-ataque. Finaliza-se com A e a próxima palavra se inicia com A. Ataque. Esses azinhos precisam ser separados por hífen. Isso é claro? Queridos, mas muita atenção, porque existem algumas exceções quanto a essa regra. Por exemplo, quando se tem os prefixos có, pro e re, as palavras elas não devem ser separadas por hífen, elas devem ser unificadas. Por exemplo, coordenação, proótico ou então reenvio. Viu que nessas ocorrências não existe hífen? As vogais são duplicadas e unidas. A segunda regra é quando após um prefixo, a próxima palavra se inicia com a consoante H. Veja estes exemplos. Anti-higiênico, extra-humano, pseudo-herói e por fim super-homem. Viram só? Quando a próxima palavra inicia com H, ela é separada por hífen. Tranquilo, né? Muito cuidado, precisamos ficar atentos às ocorrências em que não há hífen, por exemplo. Quando se finaliza um prefixo com vogal e a próxima palavra se inicia com R ou S, nesse caso não existe a separação por hífen. Na verdade, aquela consoante ela precisa ser duplicada, tanto R quanto S. Por exemplo, autorretrato, contra-regra, antissocial, extra-seco. Viram só o R e o S duplicado nessas ocorrências? É assim que deve ser feito. E atenção novamente para a não utilização do hífen, gente. Quando eu tenho um prefixo que se finaliza com uma vogal qualquer e a próxima palavra se inicia com uma vogal completamente distinta da anterior, nesse caso, há a união dos dois termos e não a separação por hífen. Por exemplo,
autoajuda, contraindicação, extraoficial ou então socioeconômico. Em todas essas ocorrências, as palavras são unidas e não separadas pelo hífen, certo? Terceira regra para o uso do hífen é quando o prefixo se finaliza com determinada consoante e a próxima palavra se inicia com a mesma consoante. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, hiperreal ou então interregional ou superracional e por fim subbase. Todas essas palavras separadas por hífen. Quarta regra para a utilização do hífen é quando o prefixo sub ele é preposto de uma palavra que se inicia com a consoante R. Olha só esses exemplos. Subregional, sub-reino ou sub-raça. Em todos esses exemplos, o hífen é utilizado para unir os dois elementos. A quinta regra para a utilização do hífen se dá quando uma palavra composta ela é formada pelos prefixos es, vice, soto ou então pré, pró e pós, seguidas sempre de palavras com significado completo, próprio. Olha só, ex-atleta, vice-presidente, sotomestre, ou então pré-natal, pró-reitor, pós-graduação. Perceberam a utilização do hífen? A sexta regra do hífen se refere aos prefixos circum ou pan. Estes devem ser procedidos de hífen quando a próxima palavra se iniciar ou com vogal ou com as consoantes M ou N. Olha só, pan-americano, pan-mundial, circunambiente, circunmurado. Lembrando que pan significa todo ou toda e circum, em torno de, perto de. Fez sentido agora? A sétima regra para a colocação do hífen se dá quando uma palavra composta é formada por um sufixo de origem tupi-guarani. Quais são eles? Guaçu, açu e mirim. Veja só esses exemplos. Embu-Guaçu, ou então Jacaré-Açu, Guarda-Mirim. Viram? Oitava regra para a utilização do hífen é quando uma palavra composta é formada pelo prefixo além, aquém, recém ou sem. Olha só esses exemplos. Além mar, aquém terra, recém-casado, sem teto. Em todas as ocorrências, há a marcação da pontuação hífen. Pessoal, a nona regra para a utilização do hífen é quando uma palavra composta é formada pelos advérbios bem e mal. Lembrando que neste último caso, a próxima palavra precisa ser iniciada ou com vogal ou com H para marcar a ocorrência do hífen. Olha só estes exemplos. Bem-humorado, bem-casado, bem-estar, mal-humorado, mal-amado. Viram só? A décima e última regra para a utilização do hífen se dá quando algumas palavras não possuem elementos de ligação e mesmo assim possuem valor semântico completo. Olha só alguns exemplos. Guarda-chuva, anos-luz, couve-flor. Pessoal, não se esqueça que algumas locuções perderam o hífen, isto é, não se emprega mais esse tipo de pontuação. Por exemplo, dia a dia, mão de obra, café com leite, todas elas sem hífen. Bom, existem algumas exceções além dessas que se marcam pelo seu uso consagrado na língua. Mas de forma geral, são todas essas as regras para a utilização do hífen na língua portuguesa corretamente. Tranquilo até aqui? Deu para entender todas elas? Finalizamos mais uma aula, pessoal. Não se esqueça agora de curtir o nosso vídeo, compartilhar com todos os seus amigos. Acesse também as nossas redes sociais e clica nos links que estão aqui na descrição. Tá bom? Até o próximo!